Então vamos lá. Ó, a aula de hoje aí é sobre planificações de sólidos geométricos, beleza? É um assunto bem pertinente que recai muito em diversas avaliações, concursos, entre outras situações, beleza? Então vamos lá. O que é uma planificação? A planificação de um sólido nada mais é que a apresentação de todas as formas que constituem sua superfície em um único plano ou em duas dimensões. É como se fosse, pessoal, um processo de desmontar a figura, o polígono, certo? Aqui a gente tem um exemplo. Ó. A gente temos aqui o tetraedro, certo? Ou uma pirâmide. Aqui a gente está no processo de planificação e aqui a gente tem a figura planificada, certo? Então é esse processo que vai nos interessar hoje. A gente analisar algumas características dessas figuras e ver qual é a sua planificação e qual é o sólido correspondente, beleza? Para isso a gente vai utilizar um aplicativozinho e responder algumas questões. Mas aí alguém pode estar até se perguntando, né? Eu tenho dúvida, não lembro da qual é a definição de sólido geométrico. Então, um sólido geométrico é uma região do espaço limitada por superfícies fechadas, sejam elas planas ou curvas. Então aqui a gente já tem alguns exemplos de sólidos. Esses sólidos são feitos de acrílico que geralmente vocês encontram nas escolas, né? Geralmente os professores de matemática utilizam esse tipo de sólido. Então a gente tem aqui alguns que são compostos por segmentos de reta, ó, todos, alguns, e outros que são compostos por curvas. Então esses daqui já são polígonos diferentes, já apresentam características diferentes, certo? Então estes que são compostos de retas vai ter um nome e esses que não são compostos apenas por retas terão seu nome, que é justamente os tipos que a gente classifica entre poliedros e não poliedros, beleza? Vamos ver aí os poliedros. Ó, os poliedros são sólidos geométricos cujas superfícies são compostas por um número finito de faces. Em cada uma das faces é um polígono, ou seja, um polígono é uma superfície plana limitada por segmentos de reta. Tá, professor, você está falando, mas mostra aí. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Aqui são todos sólidos, beleza? Que são poliedros por em cada face, em cada partezinha é um polígono. São figuras compostas por segmentos de reta. Veja que nenhuma dessas figuras existe uma curva, são todos segmentos de reta. E aqui já estão classificados pelos seus nomes. E esse grupo aqui fazem parte dos sólidos platônicos, que é uma característica especial que eles têm, tá? Que isso pode ser discutido em uma outra aula. Então vamos lá. Vamos ver aqui também os não poliedros, ó. Os não poliedros são todos os demais sólidos geométricos que não se encaixam na categoria de poliedro, ou seja, ao menos uma de suas faces não é um polígono. Então eu vou trazer aqui, ó, para vocês alguns exemplos. Aqui a gente tem o cone, que não é composto por segmentos de reta, ó, ele é composto por curva, assim como a esfera, que também é composta por curva, e o cilindro, certo? Então vamos prosseguir aqui, ó, e vamos seguir nessa imagem. Ó. Essa imagem aqui é bem interessante, pessoal, porque vê, aqui a gente temos diferentes sólidos. Entre eles vai existir os poliedros e os não poliedros. Nesse momento seria interessante que você pausasse o vídeo e aí já observasse aí quem faz parte do grupo dos poliedros e quais são aqueles que não fazem parte do grupo dos não poliedros, beleza? Então vê, dá pausa aí, classifica, anota aí rapidinho que já eu digo a resposta para vocês. Ó, aqui eu já classifiquei, beleza? Aqui a gente temos ó, os poliedros como sendo o número 2, o 3, o 5, o 7, o 6, o 7, porque ó, são todos compostos por segmentos de reta, beleza? Todos compostos por segmentos de retas. Assim como também ó, o 9, o 11, o 12 e o 14, beleza? Diferente dos demais, ó, o número 1, o número 4 aqui em cima, o número 8, o 10 e o 13, eles não são compostos por segmento de reta, logo são denominados de
não poliedros, beleza? É importante você saber essa diferenciação. Então vamos lá. Quando a gente fala em poliedros, existem algumas classificações que a gente vai ver e vamos relembrar alguns elementos desses sólidos geométricos, beleza? A gente temos aqui, ó, um prisma e temos aqui uma pirâmide, tá? Depois eu digo a vocês como diferenciar essa nomenclatura, mas é importante a gente ver logo aqui os elementos. Aqui a gente temos, ó, duas bases, que são as faces aqui, ó, essas de baixo e a de cima, tá? Assim como tem as faces laterais, e vamos ter outros elementos chamados de aresta, que é justamente essa linha que une aqui as faces, ó. Essa linha aqui a gente pode chamar de quina, né? Como em alguns lugares aí a gente pode falar de quina, mas na verdade o nome é aresta, certo? Que é o encontro das faces. Já esse pontinho aqui de cima, ó, que é o encontro das arestas, ele é chamado de vértice, beleza? É importante a gente observar isso. E observa que nessa primeira imagem aqui a gente temos duas bases, ao contrário dessa daqui, ó, que a gente só temos uma base. As outras faces aqui são as faces laterais. Temos também aqui arestas, certo? E temos aqui vértice, que é o encontro das arestas, beleza? Vamos lá. A gente vai começar a classificar aqui as pirâmides, ó. As pirâmides são polígonos, ou são poliedros, que são compostos por retas, né, que vai ter apenas uma única base. Então, vê, a gente vai classificar essas pirâmides a partir da sua base. A gente vai observar qual é o polígono que está na base. Vamos lá, para esse primeiro caso aqui, ó. A gente temos uma pirâmide em que a sua base aqui, ó, tem um triângulo. Então, se sua base tem um triângulo, ela é chamada de pirâmide triangular. Assim como essa daqui também, ó, é uma pirâmide, porque só tem uma única base, certo? Essa é a característica fundamental da pirâmide, tem uma única base. E quando você observa aqui a sua base, ele tem um polígono com 5 lados, que é denominado pentágono. Então, logo, essa será uma pirâmide pentagonal. Assim como aqui, ó, na sua base temos um retângulo e essa será uma pirâmide retangular. Aqui a gente temos também uma outra pirâmide, certo? Ela é composta também por uma base triangular, então ela é chamada também de tetraedro, beleza? Vamos lá. Vamos classificar aqui agora os prismas, ó. Os prismas, eles possuem duas bases, certo? São duas bases iguais, isso é importante mencionar. Esses prismas diferenciam da pirâmide, como eu disse a vocês. A pirâmide tem apenas uma base e os prismas terão duas, ó. A gente pode observar aqui, ó, temos duas bases, são poliedros também com duas bases, assim como essas outras figuras, beleza? Então vamos lá, ó. Vamos classificar os prismas. Da mesma forma que a gente classificou as pirâmides por sua base, também vamos classificar os prismas por sua base. Ó, nessa primeira imagem aqui a gente temos o prisma triangular, porque aqui na base tem um triângulo. Na segunda imagem temos aqui um prisma pentagonal, porque sua base é um pentágono, figura de 5 lados. E aqui temos o prisma hexagonal, porque a base aqui, ó, é um hexágono. E temos um prisma quadrangular, porque sua base aqui é um retângulo, um quadrado. Beleza? Vamos lá. Ó, aqui a gente vai utilizar agora um software chamado PolyPro, que ele é utilizado justamente para a gente ver planificações de sólidos, de poliedros, beleza? Ó, aqui a gente já tem em rotação uma pirâmide, né, de base triangular, e que é também chamado de tetraedro. Então, nesse aplicativo ele é muito interessante, porque a gente pode ver todo o processo desde o sólido até a sua planificação, ó. Se a gente for aqui ver, esta é a planificação daquele sólido que estava na imagem. Então, vê, é o processo de planificação, ó. Se a gente pegar aqui a figura, ó, ela está planificando, certo? Como a gente estivesse desmontando. Imagina que a gente tem uma caixa, um objeto desse formato, certo? E a gente vai desmontar ele.
deixar ele plano, apenas em duas dimensões. Então vê, ó, é bem interessante esse aplicativo porque ele mostra todo o momento da planificação, beleza? Ó, então assim como esse tetraedro, ele também tem outras figuras, ó, o cubo. A gente temos aqui também a planificação do cubo. Ele só mostra uma única planificação, porém, assim como o cubo, os outros poliedros também têm outras planificações. Esta daqui é apenas um formato, né, um padrão. Então vê, é importante que a gente veja, o cubo é composto por quadrado, então sua planificação vai ter quadrados. A gente pode ver aqui também o octaedro, com uma figura com 8 faces, ó, um polígono com 8 faces, certo? E sua planificação você vai ser composta por triângulos. Aqui a gente vai ver agora os prismas, ó. Aqui um prisma triangular, porque suas bases são triângulos, ó. Ele já diferencia a cor para você poder observar a figura, beleza? Então a gente temos aqui, ó, duas figuras, duas bases que são triângulo e as faces laterais. Então esta é a planificação, ó. Esta é a planificação de um prisma triangular, beleza? Vamos ver aqui um prisma pentagonal, ó. Prisma pentagonal, suas bases são pentágonos, faces laterais são paralelogramas, né? Então este é o processo, ó. É interessante a gente ver tanto ele montado como ele fosse desmontado, beleza? Um prisma hexagonal, em que sua base é um hexágono. Um prisma octagonal, em que sua base é um octaedro, certo? E um prisma decagonal, em que sua base é um decágono, beleza? Então, vê, é isto, pessoal, essa parte que eu queria mostrar para vocês do programa PolyPro. É muito interessante, dá para você fazer bastante aplicação com ele. Vamos agora ver essa parte aqui, ó, algumas questões como é cobrado esse assunto, certo? Então, vê, essa aqui é uma questão do SAEP de 2015. Então, é uma questão simples que dá para vocês responderem, beleza? Pausa aí o vídeo, leia a questão e depois pega a resposta comigo, ó. Vamos lá. Ele diz, observa a planificação do sólido geométrico abaixo e pergunta, o sólido geométrico correspondente a essa planificação é... Então, vê, aqui a gente já temos duas bases. Então, se ele tem duas bases, ele é um prisma. Então, não dá para eliminar nenhuma questão ainda, beleza? Pronto. Se é um prisma, a gente tem que analisar a sua base. A base aqui, ó, é um hexágono, tem 6 lados. Então, ele vai ser chamado de quê? Prisma hexagonal, assim como está aqui na letra A, beleza? Ó, esta outra questão aqui foi do SAEP de 2018. Então vamos lá. Ele pergunta, lembra aí, pausa o vídeo, responde e depois confere aqui a resposta. Qual dos desenhos abaixo representa a planificação de um cubo? Então, ó, planificação de um cubo. Você observa logo o seguinte, todas as figuras são compostas por quadrados, né? Ótimo, porque lembra que o cubo só tem quadrado, beleza. Mas analisa o seguinte, essa letra C não tem condições de você montar essa figura aqui e ela se tornar um quadrado, beleza? Você poderia ficar em dúvida aqui, ó, entre a letra A e a letra E, certo? Só que tem um detalhe, ó, na letra A ele tem aqui 7 quadrados, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o cubo, ele não tem 7 faces, ele vai ter apenas 6 faces, beleza? Então, logo a alternativa aqui, sem dúvida, seria a letra E. Ó, porque ele vai ter 6 faces e quando você montar, lembra como se você estivesse aí montando uma caixa, né? Então, ele fecharia tudo certinho e não sobrava nenhum quadrado, tranquilo? Esta daqui é uma questão do SAEP de 2016. Lembra? Pausa aí o vídeo, tenta responder. E vamos lá. Um determinado poliedro, quando planificado, assemelha-se a uma estrela, conforme figura abaixo. Então ele deu a figura aqui, ó, e pergunta, essa é a planificação de qual poliedro? Ó, se você não lembrasse o que era poliedro,
mas aí você lembrava da planificação, beleza? Então aqui na planificação ele coloca uma cor escura aqui, ó, que é para justamente limitar e dizer que isso daqui é a base. Isso daqui é a base da figura, certo? Então a gente temos aqui uma base. Então se só tem uma base, não tem como ser um prisma. Então seria logo uma pirâmide. Então como é uma pirâmide, a gente já pode eliminar aqui a letra D e a letra E, certo? A gente ficava aqui para analisar, ó, letra A, B e C. Então como é uma pirâmide, vamos analisar a sua base. Sua base aqui, ó, é um pentágono, então era uma prisma pentagonal, assim como está aqui na letra B, beleza? Questão bem simples também. E por fim eu trouxe aqui, ó, a questão do Enem de 2012, que é bem tranquila também. Ela diz o seguinte: Maria quer inovar sua loja de embalagem e decidiu vender caixas com diferentes formatos. Nas imagens apresentadas estão as planificações dessas caixas. Então temos aqui, ó, as 3 planificações respectivamente. Quais serão os sólidos geométricos que Maria obterá respectivamente a partir dessas planificações? Então veja, pausa aí também, tenta responder para agora você pegar a resposta. Ó, vamos começar a analisar pelo que a gente viu aqui nessa aula. A gente viu prismas e pirâmides. Então, ó, essa daqui a gente vê que só vai ter uma única base, certo? Que é o que está destacado em branco aqui. Então, se só vai ter uma única base, é porque vai ser uma pirâmide. Aí você vai para as alternativas, ó. O último vai ter que ser pirâmide. Então, você já poderia eliminar aqui, ó, letra C, D e E, beleza? Ficando apenas aqui com A e B. Aí vamos lá. Então, a gente já sabe que é pirâmide. No segundo aqui do meio, ó, a gente vê que ele vai ter 2 bases. Essas 2 bases, ela tem aqui, ó, um pentágono. Então, se tem um pentágono, vai ser um prisma, né, de base pentagonal. Aí vamos analisar aqui, ó, prisma de base pentagonal. Letra A, prisma de base pentagonal. Então, ó, ficamos ainda com a letra A e com a letra B, né? Ficava na dúvida aqui, ó, entre cilindro e cone. Mas se a gente observar aqui o seguinte, um cone, a gente viu lá na imagem anterior que ele só tinha um círculo em sua base, ele ia afinando, como o cone que a gente vê aí no dia a dia, né? E aqui ele tem 2 círculos, ou seja, é necessário que esta figura ela tenha duas círculos, né? Um círculo embaixo e outro em cima, como se fosse 2 bases, né? Então, na verdade, quem vai ter esse formato aqui vai ser o cilindro, certo? Então, logo aí a gente ficava com a alternativa A, beleza? Então, pessoal, essa aula de hoje era sobre isso daí, ó, sobre planificação de sólidos, algumas situações, o programa PolyPro que é utilizado e que vocês podem ver isso daí facilmente, esse conteúdo caindo em diversas avaliações, beleza? Valeu, até mais! Soy el fuego que